E aí galerinha, beleza? Professor Diego Xavier na área. Esta videoaula é uma aula invertida, ou seja, vocês verão esta videoaula não muito longa, com o assunto, a parte teórica do capítulo 7 de português. Depois, ao longo, na verdade, da aula, vocês vão anotar 2 exercícios, 2 questões no caderno e responder. Então é preciso que vocês vejam o vídeo completo para que vejam qual é a atividade, para que entendam como responder e para, claro, que façam essa atividade para mandar no Classroom a foto, tá? Observe o prazo para mandar essa foto com a atividade respondida. Vamos nessa? Oi, tudo bem? O segundo personagem, só interrogação, né? Estou meio perdido. Você sabe onde fica a parada de ônibus? De novo, interrogação, reticências. Responda alguma coisa. Após alguns gestos de Iago, que é esse aqui, José entendeu, José é esse, que estava tentando se comunicar com uma pessoa surda. Ah, que coisa! Eu não sei nem pedir desculpas pelo incômodo. Espero que ele me desculpe assim mesmo. Acho que está tudo bem, mas eu não conheço a língua de sinais. E se fosse ele que precisasse de ajuda? Quantas outras pessoas também não sabem Libras e acabam, mesmo sem querer, excluindo pessoas surdas? Em hospitais, escolas, lojas, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que eu posso fazer para mudar um pouco essa realidade? E o que nós podemos fazer também para mudar essa realidade, não é verdade? Enfim, vamos conversar sobre isso em breve. Vamos rever algumas das falas do quadrinho para analisar a parte teórica, né, de frase, oração e período, lembrando o capítulo 7. Se não leu ainda, após o vídeo e após a atividade, lê o capítulo 7, vai ser importante para, na aula, a gente poder aprofundar e poder fazer logo os exercícios. Oi, tudo bem? Ah, que coisa! As sentenças acima comunicam ou tentam comunicar alguma coisa? Como assim? Olha, eu posso passar por várias pessoas na rua e não necessariamente falar algo com elas. Às vezes até você olha, né, vê que pessoa é, vê se ela está na sua direção para você sair do caminho, mas não necessariamente você vai falar alguma coisa com ela. Quando José fala, oi, tudo bem? Ele está deixando clara a intenção de se comunicar com a outra pessoa. Então, sim, está comunicando alguma coisa. E o a coisa está expressando uma certa surpresa, né? Faltou só a exclamação que estava lá no quadrinho, então ele está expressando surpresa. Beleza, então de certa forma essas duas frases comunicam algo. Elas têm um sentido, elas têm naquele contexto, fazem sentido, tá bom? Então, isso aqui são frases. Então, tanto oi, tudo bem, quanto que coisa, com exclamação, são frases. Mas o que é frase, então? Você sabe? Vamos ver aqui, ó. Frase é um enunciado, ou seja, qualquer coisa que eu emito usando palavras. Estamos usando frase no conceito da linguagem verbal, tá? Então, frase é o enunciado, usando uma ou mais palavras, que, em um determinado contexto, transmite uma ideia, tendo, assim, um sentido completo. Então, por exemplo, se eu estou olhando para uma pessoa, falando com uma pessoa sobre qualquer coisa, estamos estudando história, e aí vimos as datas e tal, então pronto, agora vamos fazer o exercício, certo? Do nada eu digo, que coisa? A outra pessoa vai ficar sem entender, que coisa o quê? Que coisa? Não faz sentido, nesse momento o que coisa não representa uma frase, porque não está comunicando. Então, para realmente eu considerar uma frase, esse enunciado tem que estar no contexto comunicando algo. Se eu escrever num papel a palavra fogo e deixar na mesa, não comunica nada. Mas uma pessoa saindo de um prédio gritando fogo, vai comunicar alguma coisa. Então, naquele contexto vai ter o sentido. Vai transmitir uma mensagem e vai ser de fato uma frase. Mas só a palavra solta no papel não é uma frase. Percebe? Depende do contexto. Tem que estar comunicando algo, tem que ter uma intenção de comunicar algo a alguém. Mesmo que no caso de José ele não tenha conseguido se comunicar, porque a língua que ele fala é diferente da de Iago. Iago fala a língua brasileira de sinais e o José a língua portuguesa falada. Outro exemplo aqui. Na verdade, as mesmas frases, né? Oi, tudo bem? E que coisa? Pergunta.
Alguma dessas duas frases, já vimos que é frase, né? Comunica alguma coisa, é frase. Alguma dessas duas frases tem verbo? Oi é uma interjeição, tudo é um pronome, bem é um advérbio, interjeição, aqui funciona como um pronome indefinido, coisa, substantivo. Não tem verbo. Então, alguma dessas apresenta verbo? Não. Então, a gente tem aqui duas frases nominais. Olha só, a gente viu que era frase. Agora, vamos classificar essas frases em frases nominais ou outra classificação que veremos já já. O que são frases nominais? Uma frase nominal é o enunciado, assim como toda frase, que em um determinado contexto transmite uma ideia, assim como toda frase, sem apresentar verbo, ou seja, o que caracteriza uma frase como nominal é que ela não apresenta verbo, ok? Guarda a informação. Então, vimos o exemplo. Se eu digo, por exemplo, silêncio numa biblioteca porque tem gente conversando, esse silêncio está comunicando algo? Sim, né? Então, é uma frase, só que silêncio, só silêncio não tem verbo. Então, é uma frase nominal, ok? Vamos para outro exemplo. Estou meio perdido. Quando o José fala isso, tentando comunicar com o Iago, ele está transmitindo uma mensagem. Infelizmente, a mensagem não chegou, porque Iago não entendeu. Mas estou meio perdido, transmite uma mensagem, então é uma frase, correto? Perfeito. Responde alguma coisa. Nesse momento, o José também está comunicando alguma coisa, ele está pedindo para que Iago fale algo, responda a pergunta dele, tá? Então, também é uma frase, está tentando comunicar alguma coisa. Pergunta: as sentenças acima transmitem uma mensagem? Sim, com certeza, isso aí eu já falei. Agora responda: elas possuem verbo? Sim ou não? Que verbos seriam esses? Ou que verbo? Temos aqui estou e tenho responde. Perdido aqui pode ser do verbo perder, mas está funcionando como um adjetivo. Então, eu tenho pelo menos dois verbos aqui, um em cada frase. Estou e responde. Essas duas frases, então, são frases com verbos, então não são nominais. Frase que tem verbo, teoricamente, seriam frases verbais, mas a gramática costuma chamar de período. Período, então, são frases que têm verbo ou verbos. Então, aqui, ó. Período é a frase que possui verbo ou verbos. Lembrando que pode ser também locução verbal. Uma locução verbal funciona como uma única ação. Então, por exemplo, vou estudar hoje. Vou estudar, apesar de serem dois verbos, funciona como uma única ação. Então, locução verbal. Beleza? Então, período é a frase que possui verbo ou verbos ou locução verbal. Um período que só apresenta um verbo ou uma locução verbal é chamado de período simples. Então, para ser período, tem que ter verbo. Se só tiver um verbo ou uma locução verbal, ele é um período simples. Se tiver dois ou mais verbos, ou duas ou mais locuções verbais, ou um verbo e uma locução verbal, enfim, tiver mais de um, então ele é chamado de período composto, tá bom? Então, apenas um verbo, período simples. Se não tiver somente um verbo, é período composto. Só uma observação importantíssima. Frase, seja ela nominal, seja ela período, se encerra nos pontos. Final, como a gente viu em quase todos os exemplos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, às vezes reticências. Então, isso aqui costuma encerrar uma frase. Então, como é que eu sei que terminou uma frase e começou outra? Ponto, exclamação, interrogação ou reticências, tá bom? Vamos ver na prática esses exemplos em relação ao período simples e composto, tá? Cada parte do período que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal é chamada de oração. Olha só, cada parte do período que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal chamamos de oração. Por exemplo, eu estou meio perdido. Quantos verbos tem aí?
Tá até destacado, né? Estou. Estou só tem um verbo. Se só tem um verbo, a frase toda, o período todo gira em torno desse verbo. Eu estou meio perdido, então é uma oração. Se só tem uma oração, isso é um período simples. Só gira em torno de um verbo, é um período simples, portanto, só tem uma oração. Que oração mesmo? É a frase. Se só tiver uma oração, é a frase toda. Ou um pedaço de frase, quando aquele período tem mais de uma oração, que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal. Vamos ver na prática isso aqui. Ó. Você sabe onde fica a parada de ônibus? 2 verbos. Então, essa frase não só tem um verbo, tem 2. Esses 2 funcionam como uma única ação? É uma locução verbal? Não. Então, você sabe gira em torno de um verbo que é o sabe. Onde fica a parada de ônibus? Onde fica a parada de ônibus gira em torno de outro verbo que é fica. Então, eu tenho sabe e fica. 2 verbos, 2 orações, cada pedaço de frase vai girar em torno de um verbo, tá? E, portanto, é um período composto, tá bom? Então, só tem um verbo, só tem uma oração, período simples, tem 2 ou mais verbos, vai ter, então, 2 ou mais orações e vai ser um período composto, ok? Agora, exercício. Olha só, vou explicar. Você vai escrever no caderno essas frases, do jeito que está aqui. Escreva tal. Escreve as 4 frases aqui, letra A, B, C e D. Depois, no slide seguinte, eu vou dizer o que é para fazer, como é para marcar e classificar, tá bom? Não dá para eu ficar esperando você copiar, então faz o seguinte, pausa o vídeo, copia e dá play novamente, ok? Pronto, vamos lá. Considerando as sentenças que você copiou, primeiro, sublinhe todos os verbos ou locuções verbais. Então, nessas frases aqui, letra A, B, C e D, você vai sublinhar os verbos ou locuções verbais. Segundo, indicar se cada frase é uma frase nominal ou período. Então, por exemplo, o professor teve uma que não teve verbo. Se teve alguma que não teve verbo, então é frase nominal. Se é frase nominal, não tem oração. Para ter oração tem que ter verbo. Não é período. Para ser período tem que ter verbo. Então, se não tem verbo, frase nominal e acabou aí a análise. Professor, não tem verbo ali numa letra qualquer aí. Então, diga que é frase nominal, só. E se por acaso tiver verbo, aí você vai sublinhar o verbo e vai dizer, se aquilo ali vai ser uma frase nominal ou período. Se tiver verbo, já dou um spoiler, é período. Diga que é período. E se for período, você vai dizer se é simples ou composto. Resumindo, sublinhar os verbos. Se tiver verbo, vai dizer que é período. E se tiver mais de um verbo, período composto. Se só tiver um verbo ou locução verbal, período simples, ok? Então, anote isso aqui no caderno. Dá pausa, anota, para você não deixar de fazer, ok? E vamos seguindo. Agora, mais uma outra etapa, uma outra parte do nosso assunto, do nosso trabalho aqui com as frases, é classificar os tipos de frase em relação ao sentido que elas passam. Então, aqui, ó, você sabe onde fica a parada de ônibus? Perguntou José. Essa frase é uma pergunta, está pedindo uma informação, está querendo uma resposta. Então, essa frase é uma frase interrogativa. Guarda aí. Primeira classificação de frase, frase interrogativa. Pode ser frase nominal, pode ser período, qualquer coisa, mas se tem uma pergunta sendo feita, frase interrogativa. Outro exemplo da tirinha, eu estou meio perdido. José está afirmando, declarando, está dizendo, dando informação. Outra frase que ele diz é, mas eu não conheço a língua de sinais. José está dando uma outra afirmação, outra informação, só que agora negativa. Então, eu tenho 2 frases declarativas. O que é isso, professor? Uma frase que simplesmente informa algo é declarativa. Seja positiva, afirmando, estou meio perdido, seja negativa, negando, eu não conheço a língua de sinais, mas são frases declarativas, ok? Segunda classificação. Ah, que coisa! Foi um momento de surpresa. Essa frase está exteriorizando um sentimento, uma emoção. Então, oba! Eita!
Tudo isso expressa um sentimento espontâneo, exterioriza um sentimento, uma emoção. Então, é uma frase exclamativa. Inclusive, quase sempre, o ideal, na verdade, é que ela venha acompanhada de um sinal de exclamação. Terceira classificação, frase exclamativa. Responde alguma coisa? Nesse momento, José está pedindo, se não ordenando, que Iago fale algo. Então, nesse momento, ele está usando uma frase imperativa. O verbo, inclusive, responde, está no imperativo. Então, a frase imperativa é aquela em que você pede ou ordena. É o quarto tipo de frase. E o último tipo de frase, vamos ver aqui o exemplo. Espero que ele me desculpe a si mesmo. Olha só, nesse momento José está expressando o seu desejo de que algo aconteça. Da mesma forma, quando você vai se despedir de algum parente, ele diz, Deus te abençoe, vai com Deus, sei lá, que dê tudo certo para você, se alguém sabe que você está tentando fazer alguma coisa, que dê tudo certo para você, espero que você melhore. Tudo isso é frase que expressa desejo, vontade, algo que se quer que aconteça. Então aqui eu tenho o quinto tipo de frase, é uma frase optativa. É a frase que expressa um desejo. Bom, então 5 tipos de frase: interrogativa, imperativa, declarativa, temos a optativa. Vamos ver qual foi a outra que eu esqueci aqui. Deixei uma de lado. Interrogativa. Vamos começar. Interrogativa, declarativa, exclamativa, um sentimento espontâneo, imperativa e, por fim, a optativa, ok? E para finalizar, um exercíciozinho também. Para completar aquele exercício, você vai mandar depois no Classroom a resposta das duas questões, tá? Você vai olhar essas imagens, essa imagem, no caso, eu tenho um homem, uma mulher, uma criança, um cachorro, todos ao telefone. Pode ser qualquer forma de frase, a frase que você quiser criar, mas que seja uma interrogativa, uma imperativa, uma exclamativa, uma declarativa e outra optativa. Vou dar um exemplo, não crie esse exemplo, você vai criar outro exemplo, tá? O exemplo da letra B. Eu vou dizer, não use o celular demais, ponto. É uma frase imperativa porque eu estou fazendo um pedido ou dando uma ordem. Só não faça igual, tá bom? Então é isso, dá pausa, copiar. Copiou? Beleza. Agora a gente encerra. Então é isso. Espero que você faça direitinho. Se não entender alguma coisa, precisar voltar ao vídeo, volta, assiste novamente um pedaço. Se precisar, lê no livro esse assunto. E na aula, se não entendeu de jeito nenhum, anota a dúvida. Porque na aula a gente vai tirar essas dúvidas e vai aprofundar e fazer exercícios, tá bom? Então é isso, bons estudos para você e até a próxima.